Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia. Falamos sobre sexualidade, saúde mental, relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Osvaldo Rodrigues. Minhas boas noites a todas as pessoas que estão nos ouvindo, assistindo pela internet, que venham ouvir ou assistir durante a semana, em outros momentos, o nosso programa. Hoje, domingo, eu estou aqui com os nossos colegas do INPASEX, o Instituto Paulista de Sexualidade. E como é que é mesmo? Camille Borges, como é que é? Rafael Teixeira. Nós estamos aqui para trazer um bocado de discussões importantes para a vida das pessoas, para a vida de casal, para a vida de saúde mental, especialmente sexual. Hoje eu quero trazer para vocês um assunto e o título que eu usei para chamar a atenção foi exatamente chamativo: impotência sexual. Antes de pedir para os nossos colegas trazerem já algumas contribuições, eu só quero contar para vocês o porquê chamar de impotência. Porque antigamente se chamava de impotência sexual. Inclusive na ciência. A psicologia, já da década de 70, de 1970, passou a não gostar do termo, porque é um termo pejorativo. E é pejorativo. A medicina, a partir da década de 90, também substituiu essa frase por uma que seja mais descritiva e melhor organizada, que é disfunção erétil. Uma dificuldade com relação à função do pênis. É isso que nós vamos falar hoje. Bom, boa noite, Camille e Rafael. Como é que estão vocês e o que vocês pensam desse assunto? Vamos começar a conversar sobre isso? Nem combinamos, hein? É verdade, nem combinamos. Boa noite a todos. Inclusive, Oswaldo, você tem um livro chamado Disfunção Erétil. Sim, e na verdade tinha um outro que se chamava Impotência Sexual, com um grupo de médicos lá no final da década de 1980, porque o assunto teve que mudar o termo para que as pessoas também começassem a usar outro título: disfunção erétil. No começo desse livrinho você explica essa questão, né, sobre a mudança dessa nomenclatura. Já podem procurar isso? Já podem procurar. É uma linguagem acessível para o senso comum também. A ideia desse livro, Disfunção Erétil, foi exatamente para as pessoas se instruírem, procurarem informações, entenderem o que acontece com essa questão da disfunção erétil. Bem, boa noite a todos e a todas, né? Eu acho que falar sobre disfunção erétil é falar sobre um tema que é muito atual ainda, e pelo menos eu imagino que tanto para a Camille quanto para o Oswaldo é um tema que aparece com muita recorrência na clínica, né? São homens que têm essa dificuldade de ter a função erétil do pênis ou de conseguirem fazer com que o pênis fique ereto para satisfação ou prazer sexual, né? E isso implica uma série de questões, que é, por exemplo, homens que já vêm para a clínica com um histórico muito extenso de médicos, urologistas e andrologistas em várias tentativas medicamentosas e que não funcionaram. O que vocês acham sobre isso, Oswaldo e Camilo, sobre essa tentativa de muitas tentativas e que não funcionam? Parece que você está nos lembrando de uma coisa. Primeiro, as pessoas, quando procuram um tratamento, homens com problemas sexuais, quando procuram um tratamento, eles já devem ter ideia, na verdade, uma pressuposição, uma teoria sobre o que acontece com eles. Bom, isso tem um lado positivo e um lado negativo. O positivo é que, de alguma maneira, ele está pensando a respeito. O negativo é que ele não vai aceitar o que ele acha que é diferente. Se ele achar que o problema dele é físico, ele vai procurar um médico e o médico vai dar um remédio para ele. Se não funcionar, ele começa a se sentir mais perdido. Ou seja, se antes ele tinha um problema, agora ele começa a ter um segundo problema, que é quem pode acreditar se aquela pessoa que ele procurou, que ele considerava que poderia tratar, resolver o problema dele, porque ele considerava que o problema dele era lá embaixo, ele não tinha nada a ver com isso. Ele tentou tratar e não deu certo. Então, primeiro nós temos que entender quais são as possíveis causas e tratar a causa de uma maneira adequada. Faz sentido o caminho? Com certeza. É? Oba, ainda bem, hein? E geralmente os pacientes perguntam, né, se é psicológico, se é fisiológico. E eu costumo falar que geralmente envolve o componente psicológico, né? Porque mesmo que seja um processo, né, em alguns casos fisiológico, quando acontece
né, uma relação onde essa dificuldade aparece, vai surgir a questão psicológica nas próximas relações dessa pessoa. Verdade. Vou te lembrar de uma coisa. Em 1977, Joseph Lopicolo escreveu sobre isso. Oh, Deus do céu, a gente vai lembrando coisa. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês estão aí ouvindo disfunção erétil com relação ao pênis, impotência. Vamos estruturar isso. Nós estamos falando de homens que têm dificuldades em obter ou manter uma ereção rígida o suficiente que o pênis fique preparado adequadamente de tal maneira que permita a penetração. Já falamos assim porque senão algumas pessoas vão ficar imaginando coisas diferentes. Inclusive, lá no começo do século XX, até o termo era usado para um monte de coisas, até para homens que não conseguiam ter filhos. Então, nós estamos restringindo hoje, e essa restrição nos ajuda a compreender as causas. Vocês notaram que a Camila já falou que deve ter causas médicas, vamos chamar assim. Rafael, que tal antes de deixar causas médicas para uma outra oportunidade, nós vamos convidar urologistas para falar das várias questões médicas que exigem tratamentos médicos. Então fiquem atentos, porque se vocês têm intenção de discutir essa questão médica, fica para outra oportunidade, mas vai ter. Mas hoje nós queremos falar de alguns aspectos mais genéricos com relação a essas questões, e eu vou pegar o gancho que o Rafael trouxe sobre os nossos pacientes, ou seja, quem são esses homens? São homens que vêm procurar porque não estão tendo uma ereção rígida suficiente. Eu falei suficiente significa uma coisa, do ponto de vista deles. Do que eles aprenderam, né? Do que seria ter uma ereção para relação sexual. E me vem uma coisa, Oswaldo, que eu acho que é muito relevante, que pelo menos quando a gente fala sobre disfunção erétil, nesse caso a gente pensa assim, homens de 45, 55 anos. E aqui a gente está falando, e eu estou falando de muitas vezes de homens na clínica que chegam com 18 anos, 20 anos, já com uma suposta disfunção erétil, ou com a ideia de como deveria ser essa ereção e não está acontecendo. Então a gente está falando de uma dificuldade que vai aparecer muito provavelmente, às vezes no início da vida sexual dessa pessoa, e gera um problema por muitos anos. Isso é importante. Muitas vezes, muitos homens têm suas primeiras experiências sexuais já com uma dificuldade de ereção, e isso começa a se arrastar pela vida toda. É o que a Camille falava, ou seja, nós começamos a enveredar pelo pensamento, por ideias, ficamos discutindo com a gente mesmo, não falamos com outras pessoas, porque esse é um assunto que os homens tratam como um sigilo. É o maior segredo que um homem tem. Ele teme, inclusive, falhar junto de outra pessoa e essa pessoa espalhar para todo mundo. Geralmente isso não acontece, tenho que dizer para vocês. Isso eu ouço dos meus pacientes. Mesmo com medo deles, nunca acontece isso. Não vou dizer nunca, mas eu já ouvi muitos milhares de homens com queixas desse tipo e não, essa não é a queixa deles. As pessoas que eles escolhem para ter uma atividade sexual traz um mínimo de conforto, de cuidado. Mas, voltando ao que a Camille estava falando, Camille, essa coisa de pensar antecipadamente, é isso que você está contando. Existe um mecanismo que, de repente, modifica a nossa fisiologia, né? Porque a gente vai pensar que vai acontecer. É assim, como é que é? Dá uma ideia pra gente aí, se é que posso te perguntar. Muitas vezes, né, Oswaldo, esses homens já chegam para o momento da relação sexual com essa questão da ansiedade de desempenho, uma certa cobrança. E antes disso, quando a gente investiga a rotina, né, pergunta como é o seu dia, às vezes são histórias de pessoas sobrecarregadas ou no trabalho, ou que enfrentam um ambiente de trabalho muito estressante, que não conseguem fazer uma atividade física, que não conseguem ter momentos de lazer com pessoas que eles amam. Então, a Camila está falando de gente de São Paulo, mas não é só de São Paulo não, viu, gente? De São Paulo principalmente. Aqui tem uma coisa de importante, né? Nós estarmos reativos ao mundo externo, isso existe. Mas o ser humano é um organismo muito especial. Nós não precisamos do mundo externo para sofrer. Ou seja, tem gente que está lá na roça, com a enxadinha, passa o dia inteiro lá, não tem ninguém perturbando ele, e ele está pensando sozinho. E ele está criando minhoca sozinho.
Ou seja, esse mecanismo, ele existe em todos os lugares. Não interessa aonde está a pessoa. Ah, não, mas o ambiente facilita. O ambiente facilita, é verdade. Mas não é apenas o ambiente. O indivíduo também treinou a vida toda para desenvolver alguns mecanismos. Nem sempre os mecanismos são adequados. E é disso que nós estamos falando. Porque se der errado na vida sexual, nós temos um grande problema. A vida sexual se torna um dilema. Isso me faz pensar, Oswaldo, exatamente o que você e a Camille pontuaram, né? Muitas vezes, então, qual que é o papel da psicoterapia na disfunção erétil? Gostei da frase. A gente está discutindo, então, muitas vezes, um homem que chega para a clínica com uma queixa no sexo, e aí o nosso trabalho enquanto terapeutas é entender o contexto e a vida prévia, né, desse homem, e aí a gente começa a entender que para que ele tenha uma efetividade sexual, para que ele tenha uma função erétil, a gente precisa fazer ajustes prévios de rotina, de alimentação, de dormir, de exercício físico, para que então no sexo ele consiga ter uma função erétil. E aí a gente começa a discutir que, né, o quanto esse sexo não é descolado da vida desse homem, do trabalho, da família, né, da convivência que ele tem. Da interação que esse homem tem com a realidade. Quer dizer, não basta só a realidade, mas a interação a partir dele. Mas não é só a partir dele. Se vocês me perguntassem como é que são as pessoas que vêm para o consultório, o Rafael começou a dizer. Olha, não pense que são só homens na faixa dos 45 anos. A média etária é por aí, entre 45 e 50 anos. Mas a gente tem desde os 18 anos, para não dizer menos que isso, mas aí já entramos em outras complicações. Até homens com 80, 85 ou 90 anos. E alguém poderia dizer, mas eles ainda fazem sexo? Claro que sim. Devem, precisam. A questão é essa. Olha, tem homens de todas as idades. Ah, mas alguém podia dizer, mas homens mais velhos têm mais problemas físicos. Não necessariamente. Aliás, assim, a nossa vida cotidiana, desde que nascemos, vai desgastando o nosso corpo. Então depende também de como nós vivemos a nossa vida individualmente. Não é a idade que conta, mas como nós tratamos o nosso corpo. Como os nossos colegas estão apontando aqui, ou como é importante vislumbrar todas as outras áreas buscando saúde, saúde básica e geral. A saúde sexual depende dessa saúde física, biológica, até da alimentação. Alguém podia dizer assim, nós já fizemos um programa sobre afrodisíacos. Procurem aí. Mas será que então não seria bom a gente comer comidas afrodisíacas? Comida afrodisíaca não existe. Toda comida que seja satisfatória para o seu corpo funcionar bem, essa é a boa comida. Tem gente que não pode tomar leite, não pode comer gordura, não pode comer pão. Então nós temos que aprender essas coisas. Mas voltando à questão de como é que esses homens vêm, tenho algo muito importante para contar para vocês. Ao longo das décadas, a nossa cultura, as pessoas mudam. Se há 40 anos os homens procuravam uma consulta para tratar um problema de ereção e diziam assim, não, eu venho aqui porque eu estou com um problema, ninguém é responsável, ninguém tem a ver com isso. Hoje, nós temos mais homens vindo exatamente assim, com as suas parcerias sexuais. Eu disse parcerias, porque nós estamos falando de pessoas que nasceram com pênis, ou seja, são essas as pessoas que podem ter disfunção erétil, entenderam? Isso significa que não interessa se é uma parceira ou um parceiro, o problema é que percebem que não está funcionando. Só que ultimamente, nos últimos 10 anos, as pessoas vêm em casal. Por que casal? Porque o casal é onde está acontecendo o problema. E isso nós temos que insistir, é verdade. A outra pessoa não é culpada, mas ela participa. E, na verdade, participa de uma maneira que pode ser maravilhosa na terapia. Porque na terapia ela vai ajudar também a validar o que nós estamos fazendo, porque ela vai ver o que está acontecendo. E vai fazer coisas que interessam para que o funcionamento retorne para essa pessoa, para esse homem. Nós recebemos alguns comentários aqui. Eita. A Neuza mandou beijos lá do Canadá. A Carla mandou um comentário super importante. Homens têm ideia de que pensar em sexo é ter ereção, vocês não acham? A sociedade diz que ser homem é ter ereção de maneira automática. E aí a Raquel concordou com a Carla logo em seguida. Esse aprendizado sexual, né? E enquanto a gente estava conversando, me veio o quantas memórias eu tenho da clínica de homens que dizem que aprenderam com a pornografia.
E aí essa ideia de que o homem e o pênis ereto e o sexo sempre estão presentes, e a pornografia vem nessa ideia, né? Então, isso, Mas não é só a pornografia, porque antes dos vídeos, nós tínhamos revistas. sim. Ah, é pornografia, também está o sujeito com o pênis ereto. Certo. E quando não tinha o material gráfico de forma mais possível, qual era a outra pornografia? Eram histórias contadas entre os homens. Adolescentes ouvem homens adultos contarem Narrando, histórias né? e os homens adultos contam histórias maldosas para adolescentes. Por quê? Porque também vão contar que para ser homem tem que ter um pênis ereto, porque senão ninguém vai querer esse homem. Olha, nós homens temos que aprender tudo de novo. De verdade, nós temos que aprender que a ereção faz parte de uma interação com outra pessoa. Interação implica que essa ereção vai se construir, vai se desenvolver quando eu estou com a outra pessoa, por quem eu me interesso e que se interessa por mim, ou seja, existe uma interação física que permite isso. O pênis ereto não é a masculinidade. Ah, mas faz parte. Faz parte, até uma forma que eu corto o cabelo ou deixo de cortar o cabelo. Mas é importante e frisar que, assim, esta ereção ela vai se construir porque nós precisamos de estímulos, e esses estímulos vêm porque eu estou com alguém que me interessa e que se interessa por mim. Essa interação é física e emocional. Isso significa que se eu estiver pensando em coisas erradas, eu vou sentir coisas erradas e não vamos funcionar. Aí então, o pênis ereto ele é apenas uma resposta e não a base do relacionamento. Enquanto esse aprendizado, né, Oswaldo, tem essa ideia do masculino de uma vez que eu tenho um pênis ereto, ele não perde a ereção. E é muito natural perder a ereção dentro e durante a relação sexual. Mantê-lo ereto aqui não é tão comum. Por várias razões. Deixa eu pensar numa coisa bastante séria. Faça o seguinte, enquanto eu estou conversando aqui nos próximos 30 segundos, apertem a sua mão, fechem a mão e fiquem apertando. Prestem atenção quanto tempo vocês aguentam apertando a mão. 30 segundos é um tempo muito longo, porque é preciso relaxar para o sangue poder circular, para o sangue fazer funcionar todos os tecidos. O pênis também não pode ficar preso o tempo todo, ele precisa ter circulação sanguínea. A circulação sanguínea acontece com a variação de rigidez e ereção. 30 minutos com o pênis ereto sem circular sangue, isso não, vai ser um problema. Porém, eu tenho que contar então assim, nós estamos falando de relacionamentos sexuais que podem demorar 30 minutos ou uma hora, se quiser até mais. Uma boa parte dos homens vai contar pra gente que assim, mas uma hora de ereção a gente sente um certo incômodo, não é? Claro, porque é um esforço físico, todas as partes do corpo vão sentir alguma coisa. Mas ainda uma hora dá? Dá. Mas pense bem, é necessário ter uma flutuação da rigidez de ereção para que o corpo funcione bem. E daí vem a importância que esse homem começa a perceber todas as partes do corpo dele, né? E quando ele sente a ereção, o que é prazeroso, que outras zonas ele gosta de ser tocado. Você está contando que existem outras partes do corpo que recebem estímulos. Você está falando de estímulos físicos. Uhum. Muitas vezes os homens nunca foram treinados, nunca aprenderam, né? Nunca aprendemos. Nós não aprendemos. É difícil. Por quê? Vocês já notaram que crianças, meninos, são ensinados ao se tocarem, se baterem. Homem aprendeu a tocar homem batendo em outro homem. Mas as meninas não podem tocar os homens? Pois é, mas as meninas também aprenderam que assim, não pode chegar muito perto de homem, né? Afinal de contas, que é isso? É complicado, nós vivemos uma cultura complicada. Mas as mulheres têm mais chance de terem mais contatos físicos, inclusive com os pais. Você, pai, que está me ouvindo, você tem um filho de 5 anos, você encosta no ombro do seu filho, cuida do seu filho fisicamente com carinhos físicos. Veja que eu não falei nada de sexo, mas vai influenciar a sexualidade do seu filho. Porque se ele aprendeu que ele só pode levar tapa, que ele vai apanhar quando fizer uma coisa errada, como é que ele vai aprender que ele pode ser tocado de maneira diferente? Ou falar, né? Uhum.
ouvir palavras, ouvir sons, ouvir significados no relacionamento sexual. É ouvir, é sentir o tato, é poder sentir no rosto. O rosto é raramente tocado na nossa cultura. Então, se o corpo não estiver acostumado a isso, nós vamos ter problemas. Vocês perceberam aonde anda essa dificuldade de ereção? Ela é muito mais ampla do que o genital. Gente, esse assunto precisa ser elucidado. Talvez a gente devesse convidar uma amiga nossa que trabalha com 5 centímetros para vir conversar É aqui. verdade. Temos uma psicóloga na equipe que assim precisa estar aqui para conversar sobre alguns assuntos muito importantes para a vida das pessoas. A gente recebeu um relato aqui, ó. Opa. Tive um colega na época da graduação que uma garota saiu falando da disfunção dele para toda a faculdade. Foi muito difícil. Por incrível que pareça, nós, as meninas, saímos em defesa do colega. E muitas vezes esse colega nem tinha uma disfunção, né, Zé? Muitas vezes aconteceu em uma relação. Ou também podia ser uma briga, vamos dizer assim, não gostei do que ele fez, eu vou sair falando mal, pronto, acabou. É verdade. Por quê? Um homem que seja chamado de impotente sexual, ele se sente mal, porque nós aprendemos, de novo, usando o verbo que o Rafael está usando aqui, nós aprendemos que para sermos homens nós temos que estar com pênis ereto. Essa é uma parte da vida de quem nasce com pênis. A gente dorme e durante o sono nós temos ereções noturnas, de 2 a 8 a cada 8 horas. Pois é uma variação grande, mas caramba, então tem gente que fala mal, tem gente que pode falar mal, mas eu também sei que assim é muito mais provável que as outras pessoas protejam por uma questão simples. Quando alguém está nu com outra pessoa, esse é um grau de confiança muito alto. Esse grau de confiança é algo muito especial na vida dos seres humanos. Então, quando a gente se expõe dessa maneira, dificilmente vai acontecer algo para quebrar a confiança, exceto se já a confiança não existia. Mas então, esse exemplo aí demonstra que é necessário compreender que, olha só, se na faculdade a moça lá saiu falando mal dele, as outras colegas foram defender. Por quê? Porque termos uma dificuldade um dia na vida não significa que somos pessoas que sempre têm esse problema. Isso é uma coisa importante para nós notarmos. Ou seja, o problema vai acontecer mais vezes, aí se torna um problema. Mas podemos ter um dia. Você, homem que está nos ouvindo, você já percebeu que se naquela noite, no sábado à noite, você tomou, sei lá, 10 cervejas? É muito, hein? É muito. Alguns é até pouco, hein? Alguns é até pouco, pois é. Mas assim, é mais provável que com a quantidade de álcool o pênis não funcione. É mais provável. Na verdade, até com um pouco de álcool, é mais provável que ele não funcione 100%, mas aí ele também não está percebendo. Entendeu? Você não percebeu. E a outra pessoa que não bebeu percebe? Percebe. Mas também, se essa rigidez não for 100%, mas for 80%, ela é funcional do mesmo jeito. Mas nós homens aprendemos, de novo, o que o Rafael estava falando. Nós aprendemos que tem que ser 110%. Não vai ser 110. Mas pode ser 100, mas não precisa ser 100. O que nós estamos conversando com vocês hoje é bastante importante para fazer notar que o nosso funcionamento sexual, genital, ele depende dos relacionamentos, depende de um monte de coisas. Depende do que nós pensamos, do que nós sentimos. Olha, a Camila estava lembrando o que a gente pensa de antecipado e as nossas ansiedades. Mas como é que nós aprendemos isso? Foi o que o Rafael nos lembrou. Quer dizer, nós temos que compreender todos esses mecanismos. Mas você tem dificuldades assim? Você está com preocupações, com pensamentos antecipatórios? Você já acorda de manhã pensando que vai ter um encontro e que pode errar? É para isso que nós estamos aqui. É para isso que existe uma psicoterapia focada na sexualidade. É por isso que nós trabalhamos no Instituto Paulista de Sexualidade com essa abordagem para ajudar as pessoas a superarem esses problemas. Gente, terminamos o nosso horário. Vocês têm mais alguma coisa para comentar hoje? Só ler esse comentário aqui da Carla, super importante. Homens sonham com a ereção dos 18 anos a vida toda. O corpo muda e tudo muda. Aceitação, né?
E é isso, gente. Acho que só agradecer o Valdo e o Camilo, porque acho que essa é uma conversa que vocês têm ainda por muitos outros tópicos, mas esse foi um ótimo pontapé inicial. Ótimo, nós temos começado hoje com esse assunto. Lembre-se, 8h30 da noite, domingos, aqui na Vibe Mundial, no YouTube da Vibe Mundial, também tem o website da Vibe Mundial, também no nosso Instagram, o Café com Sexologia, e também no meu YouTube. Procurem lá, nós vamos conversar muito. Querem deixar perguntas? Podem deixar perguntas, a gente sempre procura ver para responder ou trazer para cá. Mas também tem a caixa de perguntas que a Camille deixa lá no Café com Sexologia, no Passex, para a gente poder conversar aqui. Boa noite a todas as pessoas que nos ouviram. Até lá. É gostoso ficar conversando essas coisas. Isso aí, Tá né? cerrado.